Gênesis no lar. Evangelho no coração. Manhã do dia 2 de novembro do ano de 2020. Feriado nacional. Dia dedicado para as orações aos que partiram de volta para o mundo espiritual. O tema de hoje: a união faz a força. Nós vamos convidá-los para que hoje possamos navegar no ano de 1868. Revista Espírita, em dezembro, Allan Kardec publicou um discurso que ele fez na Sociedade Espírita de Paris, na sessão anual comemorativa dos mortos. Foi um discurso de abertura proferido em 1º de novembro de 68. Nós vamos ler o início desse discurso, porque ele é extenso, porque tem tudo a ver com o dia de hoje e com o objetivo do encontro. Gênesis no lar, momento de oração. Kardec vai dialogar conosco citando o Evangelho de Mateus, capítulo 18, item 20. Onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aí estarei com eles. Caros irmãos e irmãs espíritas, estamos reunidos nesse dia consagrado pelo uso à comemoração dos mortos, para dar aos nossos irmãos que deixaram a terra um testemunho particular de simpatia, para continuar as relações de afeições e de fraternidade que existiam entre eles e nós em vida, e para chamar sobre eles as bondades do Todo-Poderoso. Mas por que nos reunir? Não podemos fazer cada um em particular o que nos propomos fazer em comum? Qual a utilidade que pode haver em se reunir assim num dia determinado? Jesus nolo indica pelas palavras citadas no alto. Esta utilidade está no resultado produzido pela comunhão de pensamentos que se estabelece entre pessoas reunidas com o mesmo objetivo. Mas compreende-se bem todo o alcance da expressão comunhão de pensamentos? Seguramente até esse dia poucas pessoas dela tinham feito uma ideia completa. O Espiritismo, que nos explica tantas coisas pelas leis que nos revela, vem ainda nos explicar a causa, os efeitos e o poder desta situação do espírito. Comunhão de pensamento quer dizer pensamento comum, unidade de intenção, de vontade, de desejo, de aspiração. Ninguém pode desconhecer que o pensamento seja uma força, mas é uma força puramente moral e abstrata? Não. Do contrário, não explicariam certos efeitos do pensamento e, ainda menos, a comunhão do pensamento. Para o compreender, é preciso conhecer as propriedades e a ação dos elementos que constituem a nossa essência espiritual. E é o Espiritismo que nos ensina. O pensamento é
atributo característico do ser espiritual. E ele que distingue o espírito da matéria. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. A vontade não é atributo especial do espírito. É o pensamento chegando a um certo grau de energia. É o pensamento tornado força motriz. É pela vontade que o espírito imprime aos membros e ao corpo movimentos num determinado sentido. Mas, se ele tem a força de agir sobre os órgãos materiais, como não deve ser maior essa força sobre os elementos fluídicos que nos cercam? O pensamento age sobre os fluidos ambientes, como um som age sobre o ar. Esses fluidos nos trazem o pensamento, como o ar nos traz o som. Pode, pois, dizer-se com toda a verdade que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos, que cruzam sem se confundir, como há no ar ondas e raios sonoros. Uma assembleia é um foco onde irradiam pensamentos diversos. É como uma orquestra, um coro de pensamentos em que cada um produz a sua nota. Resulta daí uma porção de correntes e de eflúvios fluídicos, cada um dos quais recebe a impressão pelo sentido espiritual. Como num coro de música, cada um recebe a impressão dos sons pelo sentido da audição. Mas, assim como há raios sonoros harmônicos ou discordantes, também há pensamentos harmônicos ou discordantes. Se o conjunto for harmônico, a impressão será agradável. Se for discordante, a impressão será penosa. Ora, para isso não é preciso que o pensamento seja formulado em palavras. A radiação fluídica não existe menos, seja ou não expressa. Se todos forem benevolentes, todos os assistentes experimentarão um verdadeiro bem-estar e sentir-se-ão à vontade. Mas se misturarem alguns pensamentos maus, produzem o efeito de uma corrente de ar gelado no meio tépido. Tal é a causa do sentimento de satisfação que se experimenta numa reunião simpática. Aí como que reina uma atmosfera moral salubre, onde se respira à vontade. Daí se sai reconfortado, porque se ficou impregnado de eflúvios fluídicos salutares. Assim se explicam também a ansiedade, o mal-estar indefinível, que se sente num meio antipático, em que pensamentos malévolos provocam, por assim dizer, correntes fluídicas malsãs. A comunhão de pensamentos produz assim uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral. É o que só o Espiritismo poderia dar a compreender. O homem o sente instintivamente, desde que procure as reuniões onde sabe que encontra esta comunhão. Nas reuniões homogêneas e simpáticas, adquire novas forças morais.
Poder-se-ia dizer que aí recupera as perdas fluídicas que tem diariamente. Pela radiação do pensamento, como recupera pelos alimentos as perdas do corpo material. A esses efeitos, na comunhão dos pensamentos, junta-se um outro que é a sua consequência natural. E que importa não perder de vista. É o poder que adquire o pensamento ou a vontade pelo conjunto de pensamentos ou vontades reunidas. Sendo a vontade uma força ativa, essa força é multiplicada pelo número de vontades idênticas. Como a força muscular é multiplicada pelo número de braços. Estabelecido esse ponto, concebe-se que nas relações que se estabelecem entre os homens e os espíritos, haja, numa reunião onde reine uma perfeita comunhão de pensamentos, uma força atrativa ou repulsiva, que nem sempre possui o indivíduo isolado. Se, até o presente, as reuniões muito numerosas são menos favoráveis, é pela dificuldade de obter uma homogeneidade perfeita de pensamentos, o que depende da imperfeição da natureza humana na Terra. Quanto mais numerosas as reuniões, mais aí se misturam elementos heterogêneos que paralisam a ação dos bons elementos e que são como grãos de areia numa engrenagem. Assim não é nos mundos mais adiantados, e tal estado de coisas mudará na Terra, à medida em que os homens se tornassem melhores. Para os espíritos, a comunhão de pensamentos tem um resultado ainda mais especial. Vimos o efeito dessa comunhão de homem a homem. O Espiritismo nos prova que não é menor dos homens para os espíritos, e reciprocamente. Com efeito, se o pensamento coletivo adquire força pelo número, um conjunto de pensamentos idênticos, tendo o bem por objetivo, terá mais força para neutralizar a ação dos maus espíritos. Assim vemos que a tática destes últimos é impelir para a divisão e para o isolamento. Sozinho, o homem pode sucumbir, ao passo que, se sua vontade for corroborada por outras vontades, poderá resistir, segundo o axioma: a união faz a força. Axioma verdadeiro no moral quanto no físico. Por outro lado, se a ação dos espíritos malévolos pode ser paralisada por um pensamento comum, é evidente que a todos bons espíritos será secundada. Sua influência salutar não encontrará obstáculos, não sendo os seus eflúvios fluídicos detidos por correntes contrárias. Espalhar-se-ão sobre todos os assistentes,
precisamente porque todos os terão atraído pelo pensamento. Não cada um em proveito pessoal, mas em proveito de todos, conforme a lei de caridade. Descerão sobre eles em línguas de fogo, para nos servir uma admirável imagem do Evangelho. Assim, pela comunhão de pensamentos, os homens se assistem entre si e, ao mesmo tempo, assistem os espíritos e são por estes assistidos. As relações entre o mundo visível e o mundo invisível não são mais individuais, são coletivas e, por isso, mais poderosas para o proveito das massas, como para o dos indivíduos. Numa palavra, estabelece a solidariedade, que é a base da fraternidade. Ninguém trabalha para si só, mas para todos. E trabalhando por todos, cada um aí encontra a sua parte. É o que não compreende o egoísmo. Graças ao Espiritismo, compreendemos então o poder e os efeitos do pensamento coletivo. Explicamos-nos melhor o sentimento de bem-estar que se experimenta num meio homogêneo e simpático. Mas sabemos igualmente que há o mesmo com os espíritos, porque eles também recebem eflúvios de todos os pensamentos benevolentes, que para eles se elevam como uma nuvem de perfume. Os que são felizes experimentam uma maior alegria por esse concerto harmonioso. Os que sofrem sentem um maior alívio. Allan Kardec continua esse discurso, que é bem extenso, para aproveitar, inclusive, para nos mostrar que o Espiritismo é uma filosofia que tem a sua moral fundamentada no Cristo, no Evangelho. Inclusive, trazendo o Senhor Jesus para o campo operacional, no que remonta à caridade entre os mundos, o mundo espiritual e o mundo terreno e vice-versa. Favorece reflexões ainda que o Espiritismo não é uma religião convencional, que possui os seus dogmas, os seus ritos, as hierarquias e etc. Mas o Espiritismo trabalha com o estudo dos potenciais da alma e da sua relação com Deus. Portanto, é uma religião natural, que faz a conexão entre os seres, a natureza, que prodigaliza a percepção da própria presença divina de Deus em toda parte. No dia consagrado aos mortos, a humanidade faz um culto, vamos dizer assim, um ato sagrado para reconhecer, para relembrar a importância daqueles que já partiram, que deixaram legados, exemplos, e ao mesmo tempo, em alguns casos,
um certo vazio pela ausência. Isso nos remete aos tempos primitivos, especificamente na cultura egípcia, aonde os movimentos no dia a dia sempre estavam vinculando-os ao mundo espiritual, pois estava bem presente o processo de mudança de ambiente, pois deixaram outros orbes para virem viver uma experiência aqui na Terra. Portanto, a associação entre a vida cotidiana e a vida espiritual era permanente, era constante. Os egípcios cultuavam muito mais o mundo espiritual do que o mundo terreno. Isso foi se perdendo ao longo da trajetória da humanidade na Terra. Então nos resta hoje, nesse contexto materialista e cético, ou do contrário, religioso e em alguns casos fanáticos, nos resta celebrar em algumas ocasiões. E o interessante, né? Porque Dia dos Mortos é um feriado em que ninguém trabalha. É para cultuar a morte mesmo, porque a vida é celebrada no trabalho. Mas é válido porque é melhor ter algumas datas do que não ter nenhuma. Os locais que se encontram os restos mortais, cemitérios, ficam com uma procura muito intensa nesses dias. Então as pessoas vão levar as suas flores, as suas orações para estes ambientes. E esse assunto foi tratado por Kardec junto aos espíritos. Nesse texto, que eu sugiro que vocês acessem, ele vai apresentar ainda muitos ângulos. Mas no Livro dos Espíritos, por exemplo, nós vamos ter informações que os espíritos gostam destas datas, porque eles são lembrados. Então nós estamos aqui no nosso encontro trazendo Kardec falando sobre a força do pensamento, os efeitos do pensamento, sob o ponto de vista individual e coletivo. Então, se uma assembleia se estabelece em comunhão de pensamentos, mas assim, com um objetivo bem claro e um trabalho bem efetivo, essas assembleias se tornam poderosas, dado a homogeneidade dos pensamentos, o que vai favorecer até o fortalecimento moral, motivacional dos seus integrantes. O nosso encontro é uma assembleia. Se somos 2 ou mais, caracterizou-se um grupo. E caminhando aí para 2 centenas de encontros, nós tivemos momentos de comunhão benditos que favoreceram a amizade e fortalecimento moral. Agora, nós também sabemos que espíritos receberam, que espíritos coparticiparam desse movimento. Então, ele se torna terapêutico, ele se transforma numa força de trabalho muito especial. Quantos espíritos foram despertados moralmente para as suas realidades a partir deste nosso encontro? Então, além de nos beneficiar, nós beneficiamos. Naturalmente, apoiados pelos espíritos que são os legítimos coordenadores. Mas observe, quando a gente chega, que a gente abre, começamos a olhar uns para os outros, que saudade, que bom estar aqui,
mas logo em seguida somos chamados para desligarmos as ansiedades, o parlatório, porque é um momento de reflexão e oração. Parece uma cartilha ortodoxa em alguns instantes? Pode sim, depende de como você avalia. Agora, sobre o ponto de vista da eficiência, da disciplina, da organização, da homogeneidade e da amizade que existe, não precisamos ir longe e nem vaidosamente usar um megafone para dizer que Gênesis no Lar é, sim, uma pérola que irradia luz nas manhãs. E hoje, uma vez que os espíritos se sentem felizes, porque de vez em quando os homens na terra se recordam, nada mais justo de que hoje nós possamos dedicar as nossas orações para eles. Repito, nós fazemos isso todas as manhãs. Mas hoje em especial, por quê? Porque nós vamos engrossar o coro dos outros que em outros dias não fazem. Como nós vivemos num regime social, nós necessitamos da sociedade para evoluir, porque ninguém evolui sozinho no deserto. Lei de Sociedade, Livro dos Espíritos, nos esclarece a importância da comunhão dos pensamentos. Uma vez que você produz pensamentos que acionam a vontade, o sentimento, e somos livres no momento da geração, mas somos responsáveis a partir do momento em que o pensamento já está viajando pelo universo através do fluido cósmico universal. E como o pensamento viaja através do fluido, como o som através do ar, estes pensamentos gerados por nós estão sendo apropriados, decodificados e, quem sabe, refletidos por alguém no universo. E se forem os nossos entes queridos, que estão no mundo espiritual e se aproximam nessa manhã de cada um, das famílias que vão recordar das passagens inesquecíveis, que eles possam receber de nós, do nosso grupo, o perfume do agradecimento, que encanta, que inspira, pois nós temos que agradecer a todos eles. Inclusive, orar por aqueles momentos que não foram felizes ou por encarnações que talvez não atingiram seus objetivos. Mas nesse momento não importa nada disso. O que se torna valioso, repito, é a comunhão sobre as bases do Evangelho, do amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Irmãos, irmãozinhos, filhinhos, para ser fiel ao texto de João, filhinhos, um novo mandamento vos dou, que transcende todos os outros mandamentos. Amai-vos, amai-vos uns aos outros. Mas ao mesmo tempo, é importante sentir saudades. Então que este instante e ao longo do dia, quando você, eu, todos recordarmos de personagens que fizeram parte do livro da sua vida, da nossa trajetória, sejam pais, sejam irmãos, cônjuges, filhos, amigos, pessoas que talvez você nem se recorda, mas de repente brota um retrato na sua mente de um momento na infância, a professorinha, um amigo da juventude, uma colega de faculdade, que anos você não se recorda. Mas se vier à sua memória, abrace espiritualmente e enderece votos de paz e amor para todos. Porque um dia de hoje
é um dia de intercâmbio mediúnico. É um dia em que as línguas de fogo, na representação do Evangelho, que foi usada por Kardec, deve ser valorizada. E para nós, não mais teorizada, mas operacionalizada. A teoria, ela tem que ser conjugada na prática. Unidade, dualidade e trindade. A unidade é a ideia, a dualidade é a prática. E quando a gente passa pela notícia e volta a ela, é o terceiro movimento, que dialoga com o aprendizado efetivo, com a transcendência e com a abertura de uma nova etapa. E no que remonta à relação, uma nova etapa fraternal, uma etapa de bênçãos. Allan Kardec, depois de momentos marcantes, cheios de emoção na Sociedade Espírita de Paris, envolvido por uma pleiade de espíritos que acompanhava o seu discurso, conforme comunicações que vieram naquela sessão e foram publicadas, ele encerra o discurso dizendo: o Espiritismo dá aos homens tudo o que é preciso para a felicidade aqui na Terra, porque lhes ensina a se contentarem com o que têm. Que os espíritas sejam, pois, os primeiros a aproveitar os benefícios que ele traz e que inaugurem entre si o reino da harmonia, que resplenderá nas gerações futuras. Os espíritos que nos rodeiam aqui são inumeráveis, atraídos pelo objetivo que nos propusemos ao nos reunir, a fim de dar aos nossos pensamentos a força que nasce da união. Demos aos que nos são caros uma boa lembrança e o penhor de nossa afeição, encorajamento e consolações aos que estão necessitados. Façamos de modo que cada um recolha a sua parte dos sentimentos da caridade benevolente, de que estivermos animados, e que esta reunião dê os frutos que todos têm o direito de esperar. Que ouçamos estas palavras e nos alegremos no dia de todos os santos. Porque, como afirma o espírito Dozon, comunicante desta sessão, meus irmãos, alegrai-vos, porque em muito pouco tempo vereis grandes coisas. Quando eu estava na terra, vi a doutrina grande e bela, mas eu estava bem longe de poder compreendê-la em toda a sua grandeza e em seu verdadeiro objetivo. Assim vos direi: redobrai o zelo, consolai os que sofrem, porque há seres que foram de tal modo afligidos durante a sua vida que necessitam ser amparados e ajudados na luta. Sabeis quanto a caridade é agradável a Deus. Praticai-a, pois, sobre todas as formas. Praticai-a em nome dos Espíritos, cuja memória festejais neste dia, e eles vos bendirão. Que eles, todos eles, recebam o nosso afago, o nosso ato de reverência, nossa gratidão, materializado em flores, flores da fraternidade, do amor sincero, flores que dialogam também com o perdão. Que todos possamos nos abraçar como irmãos,
compreendendo e perdoando uns aos outros. E amanhã, quando estivermos nós outros no reino dos Espíritos, que possamos continuar nessa dinâmica da interação com aqueles que vão ficar ouvindo, acompanhando o desenrolar dessa doutrina maravilhosa que hoje nós professamos. Tenham todos um dia de oração, de reflexão e de trabalho. E em nome dos cristãos dos primeiros tempos, nós encerramos o nosso encontro. Ave Cristo. Ave Cristo. Ave Cristo.